Bom, pessoal, boa tarde de novo. A gente vai falar aqui sobre resgate em altura. Até antes de começar, eu gosto de perguntar para vocês, assim, refletir um pouquinho, o que é resgate em altura? Alguém já se perguntou disso? O que será um resgate em altura? Então, começa a refletir um pouquinho, porque às vezes a gente pensa de resgate em altura, vem um monte de coisa na cabeça das pessoas, principalmente quem não é do meio, que acha que resgate em altura é resgatar alguém num avião. E já ouvi isso falarem bastante. É muito comum quem não é desse meio de torre, de telecomunicações, de obra, de ponte estaiada, de tudo isso, ninguém imagina do que a gente possa falar de resgate em altura. Eu gosto de usar um outro termo, eu vou jogar mais para frente um pouquinho. Aqui como é que eu faço? Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Prazer, Eduardo. Eu não sei quem é Eduardo, na verdade, o pessoal me conhece como Bicudo. Nem minha mãe, mas se você ligar lá e falar assim, o Eduardo tá aí, ela vai falar, não tem ninguém aqui em casa com esse nome. Bicudo é meu sobrenome. Tem gente que acha um pouco, porque Bicudo, né? Não gosta de chamar de Bicudo. Às vezes o pessoal fica um pouquinho com receio de chamar, mas pode chamar. Hoje eu vou fazer, tenho 44 anos, logo estou fazendo 45. Comecei a escalar com 15 anos de idade e desde então não parei mais. O que eu me dediquei nessa minha vida inteira, dos meus 15 anos até agora, foi usar corda para alguma coisa. Nunca para me enforcar, né? Isso não. Mas minha vida inteira foi por corda. Eu trabalhava de office boy, comecei a escalar. Já logo comecei a trabalhar com escalada, com muro de escalada, com tirolesa, com eventos, com quem é de São Paulo lembra do Play Center, trabalhei muito no Play Center. E desde então não parei mais, né? Me formei como segurança no trabalho. Eu sou técnico IRATA nível 3. Para quem conhece técnica de trabalho em altura, conhece o órgão IRATA. Hoje no Brasil a gente tem alguns órgãos que são nacionais, a ABEND, a ANEAC, que são escolas também certificadoras de acesso por corda. Eu sou instrutor, da ABEND, instrutor do IRATA, e estou num grande processo, assim, minha vida inteira, me dedicando a isso. Sou bombeiro civil, fui para os Estados Unidos, fiz cursos da NFPA lá fora, participei de alguns cursos de uma das melhores equipes de resgate do mundo, que chama YOSAR, Yosemite Search and Rescue. Se alguém por acaso assistiu aquele filme Free Solo, que ganhou um Oscar uma vez, um rapaz que escala sem corda, uma parede enorme, aí, que ficou no Netflix um tempão, a equipe de resgate que trabalha dentro desse parque é considerada uma das melhores do mundo, porque eles vão resgatar pessoas a 1.000 metros de altura numa parede vertical que nem essa daqui, onde você demoraria de 3, 4, 5, às vezes 15 dias para chegar aonde esse acidentado pode estar, e nem sempre é com helicóptero. Por isso que vem aquela pergunta, o que será que é um trabalho em altura, um resgate em altura, por sinal? Aqui tem alguns dos cursos que eu fiz, não adianta falar muito, porque são só alguns. Eu me dediquei a quase uma faculdade no que eu fiz, que envolve corda. Tenho parcerias de algumas marcas nacionais, importadas também. Eu não vou falar aqui muita coisa delas, mas uma delas é a MSA, que está exposta aí, também sou instrutor do MSA Training. Dei bastante curso lá. E venho nessa aqui hoje, convidado pelo Juliano. Obrigado, Juliano, pela Brintel, aí, pelo agradecer pela parceria. Aqui tem algumas fotos de alguns trabalhos que eu fiz. Isso aqui é Patagônia. Não sei como é que funciona aquela lupazinha aqui. Ali, ó. Eu sou meio perdido com tecnologia, meu negócio é corda. Ali, ó, aqui sou eu, escalando. Aqui é um simulado de resgate que a gente fez na Oxiteno, lá no Mauá, que também é um resgate no mesmo resgate. Aqui é um trabalho no Chile, em torre eólica, fazendo manutenção em pá, pá eólica, dá para ver a altura que a gente está. E aqui também sou eu escalando, tive um patrocínio da Kailash. A Kailash era uma antiga marca de equipamento que começou a fazer equipamento de trabalho em altura e hoje se chama UltraSafe. Para quem já está há mais de 20 anos no mercado, aí vai lembrar da Kailash. Então tive um patrocínio deles e hoje eu sou bem parceiro deles ali nessa parte. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco de resgate em altura. Então, qual que é a ideia do conteúdo? Planejamento de resgate, técnica de resgate em torre. Se a gente fosse falar de resgate, realmente a gente teria que fazer um curso aqui pelo menos umas 40 horas. Então, a gente tem 1 hora. Então, a ideia é que depois tenha um bate-papo, algumas perguntas. Quem tiver pergunta, pode perguntar, não tem problema. Tentar ser breve em algumas coisas. Mas se a gente fosse realmente falar de resgate, a gente ficaria aqui dias. Porque é muita coisa para se falar.
técnica de resgate, intolerância à suspensão. Muita gente conhece como síndrome da suspensão inerte, né? Eu vou explicar por que chama intolerância à suspensão. Falar um pouco de um kit resgate também, é muita coisa, não tem tudo aqui, não dá para demonstrar tudo, mas explicar o que é que usar. Até o rapaz que deu a palestra antes, eu não lembro o nome dele, ele falou de algo que chama WLL. Se vocês lembram quando ele estava apresentando as manilhas ali, também eu vou falar um pouquinho, porque hoje muitos órgãos de resgate usam essa mesma nomenclatura, né? E depois a gente vai fazer uma conclusão, e daí a gente entra para um bate-papo final, né? Galera, o que é um resgate em altura? O que pode ser um resgate em altura? Será que se eu subir aqui nesse hotel que eu tenho aqui, sei lá, 20 andares, e tiver alguém passando mal lá em cima, eu estou fazendo um resgate em altura? Teoricamente sim, né? Tem 20 andares de prédio. Mas qual que é a diferença de um resgate em altura para um resgate que a gente vai fazer lá na área de trabalho? O que eu vou colocar nesse resgate que provavelmente aqui não precise ter? Equipamento. Qual que é o principal equipamento que a gente vai ter? A corda. Né? Então, se a gente pegar a nomenclatura lá de fora, eles não falam resgate em altura, é usado o resgate com uso de cordas. Nem sempre esse resgate com uso de corda pode ser altura, pode ser um bueiro. Né? Pode ser no fosso de uma torre, posso estar cavando um alicerce, cavando um buraco, cavando algum lugar para criar uma base de uma torre, e pode alguém se acidentar lá dentro e eu ter que usar corda, não necessariamente em altura, né? Altura a gente acaba falando por causa de uma nomenclatura nacional. Mas eu gosto muito de usar o conceito da NFPA, que quem conhece a NFPA é um órgão National Fire Protection Association, eles acabam usando Rope Rescue, né, que é o resgate com cordas, que a gente pode usar em inúmeras situações. Dentro no prédio aqui. Às vezes a pessoa passa mal, se acidenta, vem o bombeiro tirar, não tem como tirar por um elevador. Acaba tendo que tirar pelo lado de fora do prédio usando corda, né? No nosso caso ali vai sendo falar de torre, né? As torres que muitos de vocês, quem aqui é montador, vai saber, conhece as torres muito melhores do que eu. Né? Como é que monto? Como é que eu chego naquela torre? Como é que eu subo naquela torre? Como é que eu resgato alguém daquela torre? Tem ponto de ancoragem? Não tem ponto de ancoragem? Quem que está capacitado? Quem que não está capacitado? Qual equipamento eu tenho? Qual que é a distância daquele ponto para o carro? Qual que é o tempo que eu vou demorar para descer? Qual que é a angulação? Eu tenho um ponto de ancoragem embaixo. Então, se a gente for falar de um planejamento, de um resgate, realmente, é muita informação. Essa informação vai estar onde? No plano de resgate. Né? Então, eu gosto de falar, 2 exemplos de resgate em altura são o técnico tradicional, né? Aquele que requer treinamento específico. O que seria um treinamento específico para resgate? Aquele que o candidato, a pessoa que vai trabalhar ou a pessoa que vai se especializar, ele vai entrar num centro de treinamento e ele vai se dedicar com várias e várias e várias horas de curso. Às vezes não é um curso de 16 horas que a gente capacita alguém para resgate. Um resgate técnico, às vezes você pega cursos de 40 horas, 50 horas, 60 horas e a pessoa ainda não tem a capacidade de se tornar um resgatista. Porque não envolve só amarrar a corda e puxar o sistema e descer. Ela envolve o psicológico dele estar lá em cima, 120 metros de altura, 140, às vezes 130, 50. Às vezes você está num morro lá na Serra do Mar, que a sensação que você está olhando lá para baixo ainda é mais de 500 metros. Quem já subiu numa torre dessa sabe do que eu estou falando. Né? Então, você tem o psicológico, você tem que ter um preparo físico, você tem que ter todo uma gama de equipamentos, tudo isso daí, muito mais do que só 16 horas de curso. 16 horas de curso, se a gente for falar de uma única corda, a gente passa mais de tempo falando de 16 horas de curso. De nó, quantos nós existem, qual nó que é o correto, qual que é o nó que eu posso usar, qual que é o nó que eu não posso usar. Você tem um nó que chama borboleta e tem o borboleta falso, os dois você olhando são iguais. Pescador duplo, pescador duplo olhando, você olha, os dois são iguais. Mas na hora de aplicar a carga, o falso sempre abre. E uma pessoa que não sabe reconhecer, vai fazer o quê? Pode montar errado. Né? Falta de comunicação, como às vezes acontece plantão de resgate em refinaria, uma equipe trabalhou a noite inteira, usou o material, deixou lá, foi embora e não comunicou com a outra equipe que o material foi usado. No dia seguinte pode vir a gravar. Então tudo isso daí a gente tem que ter onde? No nosso planejamento. Então o resgate técnico,
ele é aquele que vai envolver uma pessoa treinada. Aqui a gente é um simulado também de um... Não é bem uma tirolesa, mas é um resgate assistido, tem alguém controlando a descida dessa dupla por uma corda que vem como se fosse uma tirolesa, que é o quê? É um resgate com uma corda guiada. Então você tem uma torre, você tem um ângulo e você precisa desviar dessa estrutura. Então você vai jogar uma corda guiada, no qual o próprio sistema de descida tira essa vítima e esse resgatista de uma estrutura que pode vir a bater, pode vir a ficar preso, pode vir a enroscar alguma coisa, né, o equipamento. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então a diferença de um resgate técnico é isso. Um resgate técnico no mínimo vai começar com um curso de 40 horas, um curso mais básico, depois um curso intermediário, um curso avançado e um curso de supervisor. Você vai ter no mínimo 120 horas de curso para se dizer que você é um resgatista técnico. A gente no Brasil vai falar um pouco das normas que tem aqui, né? Aqui também é uma técnica, ali tem uma das... Está com um descensor aqui, né? Apesar do descensor estar com a alavanca aberta, isso daqui dentro de um curso de acesso por corda, um curso de resgate, isso é uma discrepância, isso aqui descontado ponto numa prova, é um pouco perigoso. Isso aqui é uma foto que eu peguei para colocar, é um simulado, dá para entender que é um boneco aqui, mas mesmo no simulado você não pode cometer alguns erros, né? É muito comum ver por aí o pessoal fazendo simulado com vítima real. Alguém já fez simulado aqui? É muito comum se fazer simulado com vítima real e se der errado, né? Aí faz um resgate de verdade. Só que o problema é que não pode, às vezes não é uma vítima, são duas. Porque o que estava resgatando pode se acidentar também, né? Então tudo isso tem que ser muito bem calculado. Oi? Se der alguma coisa errada, morre os dois, né? Então, a primeira regra de um resgatista é nunca se colocar em risco para salvar alguém, né? É um pouco egoísta falar isso, mas isso é uma regra universal de resgate. Primeiro o resgatista, depois a vítima. Se a vítima está lá, teve na Turquia lá o terremoto, não sei se vocês estão acompanhando. A equipe de bombeiro estava tirando alguém que estava soterrado, começou a tremer de novo, a equipe de resgate saiu. Está filmado, está aí, é filmado. Eles saíram primeiro, aí são duas crianças, uma das crianças consegue sair, a outra fica lá. Aí quando para, eles voltam lá e continuam essa retirada, né? Então, o resgate com descida controlada, isso é o mais comum de se ver. Hoje é o que as normas nacionais de resgate elas estão falando bastante, né? Resgate com vítima. Quem está lá em cima, ele põe a vítima numa situação, ele lá de cima, ele parado lá em cima, usa uma técnica de descida que ele controla assistidamente essa vítima, não necessariamente ele se põe em risco para tirar alguém. Isso é que a norma de resgate já fala no primeiro nível de resgate e depois no segundo usa bastante também. Para quem já trabalhou em torre eólica, já fez o curso de GWO, a técnica de resgate é uma técnica de resgate assistida, que é chamada. Então o fabricante já vende um equipamento montado, com a corda passada, o resgatista não precisa montar nada. Ele precisa ter o ponto de ancoragem, no qual ele vai com o mosquetão, conecta o mosquetão ali, clipa nessa vítima e manda a vítima para baixo. Ele não precisa fazer nada além disso. Isso é muito comum hoje de se ver nas empresas. Por quê? Porque não requer tanto treinamento, não requer tanto equipamento, o sistema já vem montado, então a chance de montar algo errado é muito menor. Você diminui a probabilidade de ter um erro na montagem, porque acontece erros de montagem, né? Eu até ia procurar alguns videozinhos assim para colocar, mas acaba ficando muito longo. Não, mas você vê muito acidente, muito erro em resgate, por erro que foi feito na montagem. Lá no planejamento. Já deixa montado, daí é aquela coisa, um mexe, o outro não sabe que mexeu, não tem uma comunicação entre um turno, não tem uma comunicação entre outro turno, e acontece. Às vezes você chega para trabalhar num dia, se você não tiver um líder que fala, vamos checar todo o equipamento todo dia, alguém ficou curioso e foi mexer, ou teve alguma situação, vamos... Refinaria acontece muito isso, né? Você está à noite lá meio ocioso, porque você tem uma equipe de plantão, não tá ninguém na área trabalhando, está chovendo, o que a equipe fica fazendo para não dormir? Fica treinando dentro do container, dentro da sala, dentro da base.
E aí na hora de ir embora não quer nem saber, não, arruma as coisas, pega lá e vai embora. Quem chega no dia seguinte, pega todo o material bagunçado. Então é muito importante que isso seja feito diariamente, todo esse checklist de material seja feito diariamente. Por isso que as empresas hoje tendem a usar o equipamento pré-engenharia, que é o que já vem montado de fábrica e não tem erro de montagem errada. O recurso humano que eu preciso ter para um resgate pré-engenharia, 2 pessoas bastam. Estou eu trabalhando com um colega de trabalho, eu sou treinado para tirar ele, ele é treinado para me tirar. A gente não chama essa técnica de resgate, né? A gente chama de autorresgate. Alguém sabe a diferença de resgate para autorresgate? O autorresgate é a autossuficiência da equipe conseguir sair da situação embaraçosa, da situação que chegou naquele momento, sem depender de alguma equipe externa. Sem depender de alguém de fora para vir retirar essa equipe que está lá. Eu estou lá na torre, lá no meio do mato, lá na Amazônia, lá sei lá onde. O Robson até comentou, né? Nem todo lugar, área remota, o Estado tem condição de chegar naquele lugar. E se não tem helicóptero? A equipe tem que ser suficiente para subir na torre, tirar aquele trabalhador, botar ele no chão, imobilizar, preparar os primeiros socorros, fazer tudo. Se tiver uma ambulância, ótimo. Se não tiver uma ambulância, infelizmente tem que colocar ele no carro do jeito que tiver. Hoje, muitas empresas... Eu estava trabalhando no Rio Grande do Norte agora num parque eólico lá. Tinham 6 ambulâncias nos pontos críticos da construção do parque eólico. Por quê? Porque se você vai depender, às vezes, de um órgão externo, muitas vezes o órgão externo só tem uma ambulância na cidade, que ele não vai tirar da cidade para atender alguém que está trabalhando lá no meio do mato. Ele vai dar preferência para quem? Para quem é morador na cidade, ou ele vai perder horas para chegar no meio do mato e a ambulância dele ficar presa. Né? Então, o autorresgate é quando a equipe inteira é autossuficiente para sair da situação, chegar no hospital, sem depender de alguma equipe externa. Essa equipe externa ela pode ser composta pela própria empresa, pelos próprios trabalhadores, pelo próprio brigada. Tem uma equipe específica de resgate, ou pode ser uma equipe do bombeiro local, do bombeiro regional, de uma outra empresa. Né? O plano de ação de emergência, um plano de ação mútua que tem nas empresas. Às vezes uma empresa menor não tem uma equipe de resgate, ela depende de uma equipe de resgate de alguma empresa parceira. Então aqui tem algumas situações. Eu gosto de demonstrar um equipamento. Essa situação aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, o simulado é um trabalhador que caiu e ali tem um rapaz que vai resgatar. O resgatista ele está com uma vara na mão. Alguém já viu uma vara telescópica desse tipo? É uma coisa super simples. Né? Apesar de ele ter desmontado, é simples. Então aqui, pessoal, na ponta dela tem um mosquetão que caiu de novo. E você consegue alcançar esse trabalhador lá longe, lá em algum lugar que ele está preso. Você consegue chegar lá sem se expor a risco desnecessário para resgatar esse trabalhador. Vou montar aqui de novo. O mosquetão vai estar aberto. Você conecta na ponta da vara e ela aumenta de tamanho. E você consegue buscar esse trabalhador onde ele estiver. Então você não necessariamente vai se expor a um risco e buscar ele lá embaixo. Já prende a corda aqui e já conecta e já buscar ele lá. Então se ele está em algum lugar, você vai lá, pesca ele, clipa nele e com o sistema da corda você já tira ele. Um sistema para engenharia é super fácil de resgatar. Você não perde 2 minutos em resgatar alguém dessa forma. Então muitas empresas dão essa preferência para esse tipo de resgate, que é um resgate simples, seguro, você não expõe o seu resgatista, o próprio trabalhador que vai estar ali do lado, vai estar trabalhando, ele já vai estar com o sistema colocado. Hoje tem varas telescópicas de 12 metros. Existem mosquetões que já são próprios para isso, que são grandes, que você consegue pescar de longe.
quando a gente vai falar de compra de equipamento, né? Muito legal falar isso aí. O rapaz anterior falou a mesma coisa. Você pede um cinto para o departamento de compra, ele acha caro, ele compra um outro, que passa para um outro, que chega lá, e quando você vai ver o cinto, é um cinto, às vezes, resolve. Ele vai resolver. Né? Ele vai te impedir de cair. Mas será que num resgate ele vai ser eficaz? Um detalhezinho de cinto, o ponto de resgate nas costas, ele sempre vai ter uma argola muito maior, um ponto de conexão muito maior do que um cinto padrão. Por quê? Por que tem que ser grande esse ponto? Para justamente pescar ele de longe com a vara telescópica. Então isso daí o que é? Na hora da indicação da compra, nem sempre o resgatista, a pessoa que é especialista no resgate, vai fazer parte do setor de compra. Muitas vezes o pessoal acha que o ponto dorsal é só para retenção de queda, né? Mas 99% o ponto dorsal e ponto peitoral é para resgate. Existe já uma briga no mundo entre mudar o sistema de proteção de queda, né? Como o Cervantes falou lá, ponto de conexão dorsal e frontal. Hoje em dia muitos órgãos já exigem que seja só na frente, proteção contra a queda. E não atrás, porque na frente ele consegue se autorresgatar. Ele cai sentado, fica ali, ficou meio tonto ali, meio besta, porque caiu, assustou, levanta e volta para o trabalho. Atrás você sempre vai precisar de alguém para te resgatar. Alguém já fez o teste? Quando eles fizeram o curso comigo lá, eles fizeram, o Juliano estava, cadê ele? Saiu? Você estava, né, naquele curso. Eu fiz um teste com eles. Eu falei, vamos fazer um teste, conectar vocês nas costas e conectar vocês na frente. Aí puxa num sistema de polia, sai pendurado das costas. Alguém já ficou assim? Alguém já caiu no cinto e ficou pendurado pelas costas? É um trabalhão de sair, sem contar que é super desconfortável e ele acelera a intolerância à suspensão, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela, né, sobre tudo isso daí. Perdi até o controlezinho já com o negócio que caiu. Tá aqui. Então aqui tem uma cena de um trabalhador pendurado. Teoricamente é uma linha de vida, ele está com trava-quedas no sistema numa linha de vida. Né? E numa torre, na montagem de uma torre, 90% pelo menos do que eu conheço, me corrige se eu estiver errado, ela é o quê? Tudo treliça metálica com canto afiado. O que eu vou ter que fazer com a minha corda? Tudo tem que ser protegido. Eu tenho que pensar aonde tirar a corda, como botar a corda, como vai ser o talabarte. Será que se ele cair, abrir o talabarte dele e bater numa estrutura afiada, ela vai segurar? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Né? Existem algumas marcas de equipamento que não fornecem trabalho para torre, talabarte com cinto de nylon, com material de nylon, tudo cabo de aço. Por quê? Porque eles falam, não, se a pessoa cair num ponto e abrir e bater numa estrutura cortante, corta o talabarte, não sai para nada. Então essa é uma briga que também tem, principalmente nos Estados Unidos, né, que as leis são estaduais, os estados acabam brigando, tendo essa, não, aqui no meu estado você não pode usar tal modelo, e no estado X você pode. Essas normativas lá são bem rígidas em relação a isso, né? Aqui no Brasil a gente vai falar norma de resgate. O que a gente tem no Brasil falando de norma sobre resgate? Quem lembra alguma coisa? Aonde que fala resgate? É muito vago, né? Algumas NRs, NR1, NR35, NR33, NR18, fica muito vago, porque como é que é esse resgate? Quem vai resgatar? A equipe pode ser privada, pode ser terceirizada. Quando eu tenho uma equipe já lá no ponto que eu quero chegar, né? NR35 está lá, emergência e salvamento. O que ela vai falar? Que primeiro as organizações têm que atender a NR1. Né? Fazer tudo que é NR1 para depois a gente vai entrar num detalhe da NR35. A NR35, quando ela for falar de o que eu tenho que ter no meu plano, o que eu tenho que ter no meu contexto de resgate? Os perigos associados à operação de resgate. Tem alguém que estava aqui que falou de abelha. Sei, né? Eu fui atacado por abelha, tomei 57 picadas. Hoje eu tenho um grau de alergia, você faz um exame, não sei se alguém já fez, é um exame TG, você faz o grau, meu grau de alergia é grau moderado alto 9. Eu não sei explicar o que é isso, mas é isso aí que está no resultado lá. Oi? Pior que não é alto, depois o médico explicou, ele falou que não é dos mais altos.
eu não tenho necessidade de estar com uma injeção de EpiPen, de adrenalina no local. Tipo um antistamínico de pastilha, um Fenergan, um Promergan, um antistamínico desses resolve o meu caso. Para algumas pessoas, não. Perigos associados à operação de resgate. E se eu estou num resgate e começo a ser atacado por abelha? E se eu estou num resgate, entra uma tempestade dessas de chuva? E se eu estou num resgate, aconteceu um caso no Equador recentemente, eu trabalhei lá com a equipe de bombeiro, fiquei fazendo um trabalho lá de um mês, e na hora do caso, um dos caras me ligou e perguntou se eu tinha alguma solução. Eles foram resgatar um suicida, chegaram lá, o suicida estava com uma faca. No 18º andar do prédio, ele entrou na corda, quando ele viu, se ele fala, se eu entro na corda, o cara corta a corda. Alguém já imaginou que isso poderia acontecer? Aí o que eles fizeram? Chamaram uma equipe tática, tipo o SWAT. O resultado foi que o cara da SWAT quase morreu e o suicida realmente pulou. Então são coisas que não tem muito o que fazer, né? O cara está com uma faca, então deixa o cara lá. Vai fazer o quê? Eu falei para ele, a melhor coisa... Ainda mandei uma cena do vídeo. Quem lembra aquele filme Máquina Mortífera? Que o rapaz tenta se suicidar, daí o policial loucão sobe no prédio, se algema junto e fala, você quer pular? Então a gente vai pular agora. Eu falei, faz isso aí com o cara. Ó. Ele nunca mais vai querer fazer isso na vida. Porque não tem o que fazer. Então, são perigos que a gente nunca imagina. Quem lembra do World Trade Center? Vocês sabiam que no World Trade Center tinha uma equipe trabalhando pendurada lavando vidro? Quando o prédio desabou? Então, quando você fala isso, vai colocar na minha PR que pode bater um avião no prédio, o pessoal imagina, você está louco? Não, já aconteceu. Já aconteceu, tá aí, ó, tem vídeo. Né? Então você tem que se precaver de alguma coisa. Se a gente for botar na norma realmente tudo que a norma fala, a equipe de emergência e salvamento necessário o seu dimensionamento. Como é que eu vou saber o dimensionamento de uma equipe de resgate? Quando vocês vão trabalhar na torre, vocês trabalham em quantos? Qual que é a média de trabalhador numa montagem? 4, 5? Eu tenho 4 pessoas, eu tenho 2 lá em cima trabalhando e 2 no chão. Se os 2 lá em cima passam mal? Né? E se a mesma abelha que atacou um pode atacar os 2? Não é verdade? Raio, é difícil hoje, raio, porque você tem aplicativo, você já bateu lá a incidência de raio, você nem sobe, mas pode acontecer também. Choque estático, quem já ouviu falar de energia estática? Quem já tomou choque estático porque do vento está batendo no metal, você está trabalhando de luva, está trabalhando alguma coisa e de repente você encosta a mão e você tomou um choque de energia estática. Comum acontecer. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Tempo estimado para o resgate. Uma coisa é eu resgatar um trabalhador que está trocando essa lâmpada e uma coisa é eu resgatar um trabalhador que está pintando o prédio aqui no 15º andar, que o ponto de ancoragem está lá do outro lado. Eu fiz muita inspeção de fachada para Falcão Bauer. A gente chegava em prédio antigo, não tem ponto de ancoragem em cima. Hoje a norma obriga a ter. Você tinha que ancorar de um lado, dentro do apartamento da pessoa, passar a corda por cima do prédio, jogar por cima para descer do outro lado. Você perdia meio dia só para fazer a ancoragem. E aí o contratante fala, por que vocês estão demorando tanto? É só amarrar a corda e descer. Aí você chega lá, o morador não está, o morador não deixa você entrar na casa dele. Então tudo isso daí você tem que contar. Na minha torre, eu estou montando minha torre. Será que todos os pontos que estou montando, ele vai servir como ponto de ancoragem para eu resgatar alguém? Eu estava conversando com quem? Desculpa, esqueci seu nome. Rossi. Ele me explicou, ele falou que da empresa dele, na qual ele trabalha, os pontos, toda a estrutura é pensada como ponto de ancoragem. Mas será que todos os fabricantes são pensados assim? Eu estou levantando uma torre, eu não tenho um ponto de ancoragem sempre acima, tudo bem, às vezes monto um pau de carga. Mas será que o pau de carga foi pensado como ponto de ancoragem? Isso aí onde é que vai estar? Lá no planejamento. Né? As técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e coletivos específicos do sistema de resgate disponível. O que é uma técnica apropriada para um sistema de resgate? É usar corda? É usar uma maca, envelope? É usar uma prancha rígida? Como é que eu levo uma prancha rígida lá para cima? E se o meu ponto de trabalho, eu tenho que parar o carro, caminhar 3 quilômetros até o local? Alguém já pegou algum trabalho assim? Eu fiz muita inspeção, isso é comum.
inspeção em ponte de trem, em ponte ferroviária, você vai na Serra do Mar ali, Rio de Janeiro, 3, 4 horas caminhando para chegar até a ponte. É um dia levando o material, aí você volta, daí no dia seguinte você vai preparar para no outro dia você fazer a inspeção. Né? E eu tenho que levar meu equipamento de resgate. Então tudo isso tem que ser muito bem dimensionado. Tem corda que pesa 60 gramas por metro quadrado, por metro da corda. Tem corda que pesa 120 gramas no mesmo metro. Qual que você vai dar preferência de carregar? As duas têm a mesma carga de ruptura. Você vai comprar mais leve. Né? Quem vai levar nós aqui no lombo do jegue aqui que carrega? Né? Mas quem que a empresa vai comprar? Mais barato. Aí você fala, mas peraí, são 140 metros de corda. Se a torre tem 70, eu preciso ter duas cordas de 70. Para que olha que eu estava trabalhando, eram 4 cordas de 200 metros cada corda. Para você puxar a corda lá de cima, e tudo isso daí vai aonde? Vai tudo no planejamento. A organização deve realizar AR, análise de risco. Todo mundo sabe a diferença de APR e AR? APR é análise preliminar de risco. A gente vai fazer lá num local seguro, numa mesa, numa sala de reunião, onde todo mundo está envolvido. A R, muitas vezes, é na hora. É entender o que aconteceu e fazer na hora. Não é preliminar, né? O resgate acontece muito isso. Diferente de alguns trabalhos, o resgate, quem escolhe a forma de resgate, quem que é? Quem acha que é o líder de emergência que escolhe o resgate, a forma de resgate? É a vítima que escolhe. Só que ela escolhe inconscientemente, porque ela caiu num lugar que naquele lugar ela não estava pensando que poderia cair alguém. Porque ser humano para fazer coisa errada está cheio aí, né? Você fala pro cara, não vai ali, tá ali, ó, não pisa, não pisa. Ele vai lá. Esses dias eu vi um videozinho bem engraçado, uma calçada cimentada e isolada. Aí vem uma pessoa andando, o cara passa por baixo do isolamento e enfia os 2 pés no cimento. Daí ele xinga, briga com os trabalhadores que estão lá. Aí ele sai, tem outra área isolada, ele passa igual, só que era mais funda. Ele afunda que ele some dentro do concreto. Some, ele desaparece do concreto. E aí você fala, olha o que o cara está isolado, está dizendo. Se vocês passarem no MASP, tem uma coisa que nunca ninguém reparou. Sabe o MASP na Avenida Paulista? Passa no MASP, quando você parar bem na rua ali, você olha para cima, você vai ver que o MASP ele chega quase até a linha da calçada para a rua. Vocês já repararam isso? Alguém já tinha pensado nisso? A gente fez um trabalho lá de 2 meses adesivando aquela fachada que a gente tinha que isolar a rua. Primeiro passo foi isolar, você isola, o pessoal briga e passa. A gente começou a cercar com andaime, montar andaime na rua isolado com cerquite. A pessoa é capaz de ir para a rua e passar entre o cerquite, o andaime e o ônibus. E você fica um ali, outro lado, e fala, moço, você pode passar por ali? Amigão, você passa por lá? Senhora, você passa por lá? E as pessoas te xingam. E eles te xingam. E aí quando passa o ônibus, aí eles xingam mais ainda. Você não me avisou que não dava para fazer. Cara, tá isolado, você está aqui. E a gente tomou uma multa do CT, teve que colocar uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, justamente por isso. E mesmo assim, se alguém se acidentasse, a culpa era nossa. Por quê? Porque o ser humano é capaz de tudo. Cara. Pode acreditar. A organização deve assegurar que a equipe possua recursos necessários para as respostas de emergência. O que será que é o recurso necessário? É muito vago, né? Quem é que vai dizer o que é o recurso necessário? Uma pessoa experiente que a empresa tem que contratar para dar essa consultoria. Não é? E será que as empresas contratam essa pessoa experiente? Não. Não contratam. A pessoa responsável pela execução das medidas de salvamento deve estar capacitada a executar o resgate. Qual norma nacional eu tenho de capacitação de resgate? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, a gente vai falar dela. Mas tem. Não é das melhores, eu ajudei a participar, até falo que também poderia ter. Eu fui um dos que queria implantar uma norma estrangeira, que já está pronta, que é muito boa, que eu também vou falar dela, mas é uma briga de ego e acaba que não sendo... Você não consegue fazer uma coisa boa, né? É muita burocracia para se conseguir uma coisa boa, mas está aí. Né? Primeiros socorros.
Quem aqui tem um curso bom de primeiros socorros? Quem aqui sabe usar o DEA? Quem aqui sabe fazer uma RCP? Né? São pouquíssimas pessoas. Quem será que na hora do acidente vai... estou super treinado. Quem será que na hora do acidente vai estar lá capaz de fazer? Eu trabalho numa academia de escalada, né, que chama Casa de Pedra, já estava conversando ali. É um lugar muito comum das pessoas torcerem o pé. Tem muita torção de pé. Porque começa a escalar, pertinho do chão, acaba caindo, bate, torce o pé. Torce o pé. É muito comum acontecer isso. Qual tipo de pessoa que geralmente acontece? É aquela que não ouve o instrutor que está falando. E já teve alguns casos um pouquinho mais graves, onde a pessoa treinada fez um curso, ela não conseguiu ajudar. A gente teve que retirar e falar, fica para lá, porque você vai ser uma próxima pessoa a passar mal aqui, e não é legal. Tem gente que entra em desespero em ver sangue, por mais que esteja treinado. Às vezes você está num grupo de pessoal da empresa está treinando primeiros socorros, alguém fala, não, essa imagem eu não quero ver a imagem, forte. Quem já não passou por isso? Né? Então, primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível à atividade a desempenhar. Alguém já fez algum teste psicológico, mental pesado, para saber se você tem capacitado de... Quando vai fazer o ASO, alguém já fez algum psicológico? Geralmente faz os risquinhos lá, né? Escreve alguma coisinha, tem um outro da setinha, da pontinho ali. Né? Então é isso. Mas quem que garante que você está capacitado fisicamente? Geralmente a pessoa capacitada fisicamente é aquela que gosta e corre atrás da profissão. Que corre atrás da informação. Ela quer fazer por livre e espontânea vontade. Mas às vezes não tem essa pessoa. Às vezes a empresa obriga alguém e fala, alguém tem que ser da brigada, alguém tem que ser disso, alguém tem que ser daquilo. Muito comum isso acontecer. A pessoa não quer, mas ela acaba sendo induzida para fazer. Porque não tem outra para que seja, né? Quando realizado por uma equipe interna, a organização deve estabelecer o conteúdo e carga horária da capacitação em função dos cenários de emergência. Galera, vocês vão montar uma torre lá no Pará, no meio do nada, vai demorar 5 dias de balsa para chegar. Como é que você vai fazer um treinamento específico para isso? Como é que você vai fazer um treinamento específico para trabalhar na Serra do Mar aqui de São Paulo? Se alguém já trabalhou por ali, sabe. Você... que morro atrás de morro, você demora horas para chegar, muitas vezes não chega de carro, chega a pé. Se a empresa for boa, contrata um helicóptero, mas nem todas são, né? Nem todas têm essa capacidade. Nem todas conseguem contratar um helicóptero e ter uma equipe específica de resgate lá. Normativa nacional, a gente tem a NBR 16710, né? Fala da qualificação de pessoas, como tem que ser um curso de resgate, como é que é o primeiro nível, como é que é o segundo nível, como é que é o nível de supervisor. Ela fala mais do centro de treinamento, mais de como tem que ser a capacitação desse trabalhador do que da situação de resgate fora. Na situação de resgate fora, a gente não tem nada que fale. O que vai falar da situação de resgate no ambiente é o conhecimento do trabalhador, é um bom líder de emergência que tem o conhecimento daquela situação, e experiência. Quem que traz essa experiência para a gente? E a parte 2 ela fala do provedor de treinamento. Como é que tem que ser o centro de treinamento? Eu posso treinar em qualquer lugar? Teoricamente sim. Posso treinar no centro de treinamento e posso ir lá na empresa treinar. Existem algumas empresas que já têm um espaço que dá para treinar, que acaba tendo um monte de curso lá, acaba indo lá para usar lá. Uma coisa é o trabalhador rotineiro que está sempre em cima daquele telhado, está sempre naquela estrutura, mas o montador de torre que está cada hora num lugar diferente, numa situação diferente, num clima diferente. Você vai para o Nordeste, onde eu estava lá no Rio Grande do Norte, lá estava 39 graus. Cheguei em São Paulo, de madrugada estava 13. Agora, segunda-feira, no aeroporto lá estava 13 graus. Garoando, frio, você está num lugar, daqui a pouco você vai para outro, que você vai para outro, você vai para outro, você vai para outro. Então, quem que vai julgar isso daí? Nós, né? Nós trabalhadores, nós capacitados. Eu tive essa escola aqui da NFPA. A NFPA é uma norma, ela não tem poder de lei, é que nem a norma nacional, ela é uma norma de recomendação.
o sistema de qualificação dela, de sistema que ela usa, é muito bom. Porque ela não dá nomes, ela é muito genérica. Então ela fala de sistema de nó. Qual nó que eu posso usar? Está lá, um nó que seja específico e adequado para a função. Cara, você tem 15 nós diferentes. Posso usar dentre eles, dentro dos meus freios, dentro do meu sistema, eu posso usar o que eu tiver de melhor. Quem que vai decidir isso daí? O líder de emergência. O resgatista-chefe, o mais experiente. Um detalhe muito comum que acontece para lá para fora, que é difícil ver aqui, você tem uma organização de resgate. Qualquer um deles no meio fala, stop, para, todo mundo para. Aqui a gente faz o teste em centro de treinamento, às vezes, você é o líder, você, e a gente pega um ali e fala, no meio do caminho, você fala, para, manda todo mundo parar. Ele está lá, para. E às vezes o líder fala, não, você está mandando parar por quê? Não para não. É aí onde acontece. Né? Então, uma pessoa no meio de uma organização de resgate falou, toda a equipe tem que parar, ele sendo o líder ou não. Às vezes ele viu algo perigoso que o líder não viu. Né? Ele pode ter identificado ali e falar, nossa, ali tem abelha. Eu estou dando um curso de escalada agora para um pessoal controlador de voo do aeroporto, dos aeroportos aqui de São Paulo. Né? E ele falou assim, cara, se tiver uma formiga, se a gente identificar que tem um errinho, uma pedrinha na pista, o avião não pode pousar. A gente manda parar, o avião não pousa. Tem que ir lá limpar a pista para parar. Por causa de uma pedra. Por causa de um pássaro. Né? O pássaro entra na turbina e derruba o avião. Então não pode ter. Então uma pessoa falou para, os outros param também. Eu costumo falar que tem 2 tipos de profissional. Né? Os que sabem ser liderados e os que não sabem ser liderados. Os que sabem ser liderados é muito bom. O líder vai lá, passa o que ele tem que fazer. Você faz isso. O colaborador, a pessoa vai lá e faz. E o outro não, o outro contesta. Não, eu não vou fazer, não, vou fazer diferente. Ele falou para eu fazer um nó 8, mas eu vou fazer um nó 9 aqui. Isso é muito comum acontecer, galera. Parece que não, mas é muito comum acontecer. Centro de treinamento, às vezes você vê as brigas, as discussões que tem assim. Você fala, galera, vocês não têm que brigar, vocês têm que seguir o líder. Segue o líder está falando para fazer. Por que aquele líder está ali? Porque é o mais experiente. Então a 1670, ela fala do sistema de operação e a 1006 ela fala do sistema de qualificação. Como é que aquele profissional tem que ser qualificado? São normas super simples, super enxugadas, no qual abrange muita coisa. Dentre elas, ela vai falar qual tipo de resgate, se é com corda, né, porque chama rope rescue, se vai ser no prédio, se vai ser numa estrutura colapsada, se vai ser numa torre. Então é bem direcionado, é super simples de usar, é muito rápida de usar, né, e você não precisa ter tanta burocracia dentro de um resgate. O resgate não pode ser burocrático. Muitas vezes o resgate não pode estar numa caixinha fechada. Muitas vezes o líder de resgate ele tem que ter conhecimento, não vou dizer de meio de fortunas, mas ele tem que saber que naquela maca eu consigo trabalhar com aquela maca 5, 6, mas não está no manual da maca. Tudo bem, não está no manual, mas existem outras formas de usar a maca que não está no manual que são tão seguras quanto. Então, dentro de uma organização de resgate não pode ser tão fechado, porque situações de resgate são colocadas de acordo com cada vítima que definiu aquele resgate. O resgate concorda com múltiplas vítimas. Quem que você vai primeiro? Né? Então é bem complexo essa história. O plano de resgate, o que eu tenho que conter num plano de resgate? O material que eu vou usar, qualificação de cada um, a hierarquia de cada um, quem assume tal posto. Tem gente que tem facilidade de fazer nó, tem gente que tem dificuldade de fazer nó. Quem tem dificuldade de fazer nó, nem sempre vai ser aquela pessoa que vai tomar conta da corda. Ela pode ter facilidade na maca. Ela pode ter facilidade na imobilização do primeiro socorros. Então, dentro desse plano de resgate, eu tenho que definir quem que é o líder, quem que é o melhor socorrista na parte de imobilização, quem que é o melhor que vai fazer o nó, quem que é o bom de montar a ancoragem. Montar a ancoragem requer muita criatividade. Nem sempre é naquele ponto de ancoragem que está ali, aqui já está marcado, vou lá, monta e beleza. Você está lá no meio do mato, você pode usar uma árvore como meio de ancoragem?
Se você achar que ela está forte o suficiente para estar ali, até o que tem vai ter que usar. Talude, ancoragem com estaca. Alguém já viu ancoragem feita com estaca em talude? Na normativa nacional não fala isso. A normativa lá de fora fala, não, você não pode usar, mas peraí, se eu não posso usar, eu tenho que fazer um resgate, eu vou ter que fazer toda essa burocracia para fazer um resgate? Não, você vai improvisar com o que você tem. E isso tem que estar no planejamento. Isso tem que estar no escopo do resgate. Material, qual tipo de corda? Tem uma corda branca e uma corda azul. Então a corda azul sempre vai ser para o sistema de backup, não pode mudar. Isso torna um padrão. A corda branca sempre para o sistema de descida, sempre para a carga de trabalho. Mosquetão vermelho é para tal coisa, mosquetão preto é para tal coisa, mosquetão azul é para tal coisa. Isso se torna muito mais fácil. A polia amarela serve para içamento e a polia azul serve para tirolesa. Isso aí vai estar onde? No meu planejamento de resgate. Então aqui eu tenho uma simulação, um desenho que é o resgate assistido. Tem uma corda, o sistema de descida está sendo controlado aqui por baixo. Cadê você? Aparece? Aqui, ó. Ih, aqui embaixo não vem. Mas enfim, aqui embaixo ele está controlando a descida. A corda passa lá em cima numa polia, no qual desce e volta e já bota ele no chão. Um sistema super simples de montar. Super rápido de montar. Você não precisa ter um sistema mirabolante para fazer um resgate. Algumas vezes sim. Mas algumas vezes a forma mais simples é a mais eficaz e a mais rápida. É muito comum você ver o pessoal que faz o curso de resgate, que acabou de se formar, eles querem montar tirolesa atravessando de um prédio para o outro. É muito legal você usar um monte de equipamento. A gente, o Juliano, quando fez o curso lá, a gente montava vamos montar uns sistemas bem malucos, que é muito legal. Mas às vezes, se você monta errado, falha. Se não sabe montar, e agora? Esqueci como é que é. Não sei montar. Então, tudo isso vai estar onde? No meu plano de resgate. Plano de resgate tem que conter o quê? Descrição do equipamento, tamanho da torre, tamanho da corda, o local de acesso. Todo plano de resgate serve para qualquer torre? Não. Uma coisa seria eu montar uma torre nessa avenida aqui, onde todas estão no mesmo plano, na mesma rua, na mesma avenida. Eu tenho 5 torres aqui. Agora eu vou montar uma aqui na Serra do Mar, em São Paulo, uma lá no Nordeste a 40 graus, uma no meio da Amazônia, uma lá nos Andes. Cada lugar é um lugar diferente. Então cada plano de resgate tem que ser específico para cada lugar. Cada equipamento tem que ser específico para cada lugar. Uma maca que vira uma mochila. Hoje tem macas que são a vácuo. É uma maca super pequenininha, é uma embalagenzinha desse tamanho, super leve. Você abre ela e põe ela a vácuo. A hora que você abre ela, ela enche de ar. Quando você põe a vítima ali, você começa a sugar o ar dela. Ela comprime a vítima ali e é a vácuo. Super leve. Dentro da técnica de resgate, eu vou ter o acesso por cordas, resgate assistido, transporte de maca, imobilização e o transporte até o local, que seja o hospital ou uma área médica ou um local que vai estar ali determinado dentro do meu plano de resgate. Alguém já viu cobra em cima de torre? Tem. Você sobe lá e aí, você chega lá, tem uma surucucu. Alguém sabe a diferença de uma jararaca e de uma surucucu? Você olhando a cascavel, você sabe que tem guiso. A jararaca e surucucu, pico de pato, é muito parecida, muda o detalhe de cor. Coral verdadeiro e coral falsa. Então como é que você chega lá e está lá uma cobra e você toma uma picada, você não sabe? Aonde que eu vou ter descrito? Como é que eu vou saber aqui que está ali? Eu tenho que ter dentro de um plano de resgate, pelo menos uma cartilha com cada tipo de cobra, com cada tipo de reação alérgica, com cada tipo de reação do veneno, e dali direcionar ao hospital certo. Não precisa ir longe. Mariporã, está aqui do lado. A cidade de Mariporã não tem soro anfídico. Quem se toma uma picada em Mariporã tem que vir aqui para o Instituto Butantan, em São Paulo. Aí você vai numa casa de material de pet shop para cachorro, para cavalo, você tem uma seringa lá de soro antiofídico que vende para o cachorro. Por que não vende para o ser humano?
Mas vende para o cachorro, vende para o cavalo. Então você tem que ter tudo isso daí no seu plano de resgate. Né? Qual o hospital mais perto? Tem um hospital que atende queimadura, aqui em São Paulo, vamos falar, hospital que atende queimadura, hospital que atende trauma e hospital que atende picada. Por que o mesmo hospital não atende os três? Então, no seu plano de resgate, você vai ter que ter para qual hospital você vai levar. Né? Então, aqui também é um simulado, um resgate com um boneco, né? Lembrando que é muito raro, não se faz resgate com vítima real. Não é recomendado. Não é uma norma. Ah, é proibido? Não, não é proibido, mas não é recomendado. Né? O trabalhador caiu, ficou nessa situação. Ó. É aí que você vai lá com a vara telescópica, pesca ele, um sistema assistido lá em cima, conectou lá, puxou ele para cima um pouquinho, liberou o talabarte e desce o trabalhador. Posso usar faca, canivete, algo cortante para cortar o equipamento do trabalhador? Nunca. Nunca. A partir do momento que eu tenho que usar uma faca para cortar algo, é porque o meu conhecimento é ilimitado. Eu tenho inúmeras formas de tirar alguém sem precisar cortar. E se eu corto a corda errada? E se eu corto o sistema errado? E se está escuro, é espaço confinado, está de noite, você está cansado? Você nunca vai ter as condições perfeitas para o resgate. Não, peraí galera, está chovendo, vamos esperar o trabalhador ali, vamos esperar passar a chuva e vamos lá resgatar. Você só não vai ir se você tiver com a vida em risco, né? Então, nessa situação, o que pode acontecer com o trabalhador nessa situação? Um resgate com maca também. O que será que pode acontecer com o trabalhador naquela situação ali? Ficar pendurado. Estou ali trabalhando, caí no talabarte, pá, fiquei pendurado pelas costas, que nem aquela foto. Eu costumo chamar um amigo para me ajudar nessas horas. Geralmente é difícil de conhecer ele porque ele vem mascarado, né? Ele sempre dá essa palhinha nessa hora aqui, ó. Quem conhece esse cara? O trabalhador caiu, pá, ficou lá pendurado. O que pode acontecer com ele pendurado? Não tem onde pendurar, né? Senão eu penduraria ele aqui. Como é que é? Trauma de suspensão, síndrome de suspensão, prolongamento à suspensão, tem tantos nomes. Qual que será que é o nome certo que a gente pode falar para essa situação? O que será que pode acontecer com o trabalhador nessa situação? Nem todo mundo é o Batman, galera. O Batman cai, apanha, o cachorro morde, toma tiro, atropelado, faz o que faz e sai. Chega roxo em casa e tá beleza. Mas e o trabalhador que caiu dessa forma? Quem tem ideia do tempo de resgate que eu tenho que tirar esse trabalhador dessa forma? 5 minutos. Alguém mais tem outra? Os estudos, eles revelam hoje que não é trauma, não é nada disso, é uma intolerância. O que mata o trabalhador é uma intolerância ao fato dele ficar suspenso. E não só suspenso, ele não precisa estar suspenso para ter essa intolerância. Se a gente fizer um teste com vocês sentados aí, se vocês sentarem sentados aí, sentar em cima da mão, por 5 minutos a mão de vocês vai começar a acontecer o quê? Formigar, né? Quem acorda de noite com o braço formigando? Está lá dormindo, abraçado, de repente acorda com o braço, ou dorme sozinho, acorda com o braço. Por que será que a gente acorda quando o braço está aqui, a gente não aguenta mexer, mas você acorda e fala, nossa senhora, que coisa horrível. Por que será que a gente acorda assim? O nosso cérebro, galera, ele tem um despertadorzinho ali. Pá. No celular de vocês não tem um botão reiniciar? No computador não tem um botão reiniciar? O que é a primeira coisa que vocês fazem quando que não está funcionando? Vou reiniciar essa jossa aqui porque não funciona mesmo. Aí reinicia, ela entra num processo ali. Quando você está dormindo em cima do braço, você acorda desesperado, fala, nossa, que coisa horrível. Quem tem ideia de quanto tempo a gente ficou dormindo em cima do braço? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Às vezes você acha que você está 3 dias dormindo, né? De tanto tempo que ele está ali. Às vezes 30 segundos, 40 segundos. Por que você acorda? Porque o cérebro ele fala, ô galera, acorda aí, lá dentro da cabeça, né? Do cérebro tem um monte de... Quem lembra daquele filme Dave?
Dentro da cabeça tem um monte de gente conversando uma com a outra, um monte de botãozinho, um monte de galera lá, falou, ei galera, acorda ele aí que o braço dele não está funcionando. Aí o outro vai lá, acorda ele, ô, fulano, acorda aí. Nossa cabeça funciona assim. Quem já viu aqueles soldados que ficam assim? Teve uma cena recente agora, o soldado fica lá assim, ó. O Papa passou, ele pum, caiu em pé. Quem viu isso aí recente? Por que ele caiu? Mesma coisa. O soldado está em pé ali, ele não pode nem mexer o dedo do pé. Hoje o máximo que eles podem fazer é assim, mas ele fica lá tanto tempo parado, o cérebro não entende por que a circulação não está chegando lá. Mesma coisa quando eu estou dormindo. O cérebro não entende que eu estou numa posição que não tem sangue chegando na minha extremidade. Na verdade, o sangue está chegando, ele não está voltando. Ele não está voltando da minha situação. Quando eu estou pendurado, é a mesma coisa. Tomei uma queda, pá, caí, fiquei lá pendurado. Estou pendurado pelas costas que eu dependo de alguém para me retirar. O que acontece com a fita do cinto na minha perna? Ela forma uma pressão tipo um garrote, né? Vamos falar assim. Essa pressão começa a fazer o quê? Impedir a circulação do sangue. O sangue do coração vai a 1000 por hora. Parece uma Ferrari o sangue saindo do coração. E agora o sangue que volta? Parece um Fiat Uno velho. Sem gasolina, não tem força para voltar. Então, estou pendurado naquela situação, o coração está bombeando sangue. A pessoa começa a entrar num desespero, ela começa a ficar numa situação que... passei demais. Corta. A pessoa começa a ficar numa situação que o cérebro não entende o que está acontecendo, porque teoricamente ela está em pé. Para a galera que está lá dentro da cabeça, eles não sabem o que está acontecendo fora. Se a pessoa desmaiou então, que ela está com o olho fechado, aí a galera lá dentro fala, não dá para ver nada. O cara está em pé, mas o sangue não volta, Eles vão começar a fazer o quê? Trabalhar o quê? O que manda sangue oxigenado? Vai começar a bombear o coração vai bombear. Está indo sangue, o oxigênio está indo, mas não está voltando. Aquela sensação que a gente tem de dormência é a mioglobina, é uma substância tóxica para o nosso corpo. É uma substância que faz mal para o ser humano. Isso acontece muito em acidente de carro. Pessoa que fica prensada no carro. Terremoto agora, pessoal que fica prensado na estrutura colapsada. É a mesma sensação. Né? Então, galera, eu tenho que ter uma forma de tirar rápido ali. O rapaz falou 15 minutos, os estudos nenhum fala disso. Na verdade, nenhum estudo fala disso, sabia disso? Existe uma técnica de tirada que a gente fala até 12 minutos de algum órgão, que é o IRATA e a NFPA, mas o que acontece é que em algumas situações, os estudos, eles dizem o seguinte, aqui é uma tabela de um estudo que ele fala pessoas que sobreviveram por horas penduradas e sobreviveram, tiveram algum trauma, né, algum resultado, mas tem situações da pessoa ficar pendurada 4 horas, 20 minutos, 1h30, 10 minutos, 5 horas, 1h30, e elas tiveram um resultado que foi positivo. Exceto alguns casos de rabidiomiólise. Quem já ouviu falar de rabidiomiólise? Por isso que chama intolerância. Essa mioglobina acumulada, ela dá um cálculo renal. É o que mais mata numa situação dessa, é a rabidiomiólise. Né? Pessoas que sobreviveram à suspensão, porém morreram logo após o resgate. Teve gente que morreu 6h30 após o resgate, 3 horas, muito rápida, 4 horas, né? Por causa de alguma situação que foi. Então não existe um estudo que fala o tempo de resgate. Situações que tiveram aqui, outras situações, pessoas que morreram na suspensão, 35 minutos, 2h30, 1 hora, 20 minutos, meia hora, 24 horas, tempo máximo ali, num treinamento, 6 minutos. Está aqui, 6 minutos. A pessoa em 6 minutos pendurada morreu. Esse é o estudo mais completo que tem. Depois vocês procuram, chama Prolonged Suspension by Mortimer. É completíssimo esse estudo, é muito bom. O que eu tenho que fazer? Manter a calma. Posso resolver sozinho? Tenho que pedir ajuda? Não resolvo sozinho, peça ajuda. Tempo máximo exposto à suspensão, 12 minutos.
para um resgate eficaz é 12 minutos. Isso é o que o órgão IRATA fala. Né? Baseado em quê? Baseado em vivência, porque não tem um estudo. A CAMP agora está fazendo um estudo, a CAMP é uma marca italiana, está fazendo estudo com seres humanos vivos. É muito complexo fazer isso, porque a pessoa pode morrer dentro de um estudo e alguém vai ter que ser responsável por isso. Né? Colocar o acidentado em algum platô, tirá-lo da suspensão, existe uma técnica de como deixar. Após 15 minutos de exposição, as chances de recuperar os acidentados vão diminuindo. Realmente isso é um fato, né? Porque você não sabe o que está acontecendo. Ele pode estar em parada cardíaca pendurado. Alguém já viu fazer parada cardíaca pendurado? Existem macas hoje que você faz parada cardíaca, RCP, em pessoa na maca. A maca em movimento e o pulsar está fazendo uma RCP lá direto na pessoa. Ligar para o 193, né, se for no caso remoto, muito melhor do que o SAMU. O SAMU às vezes não tem jeito de chegar. Gerenciar a cena para que não ocorra outros acidentes. Manter a integridade da vítima e não expor a riscos desnecessários. Isso aí também. Eu vou lá, não, vai ali. Eu não tenho cinto, não tenho nada, mas eu vou lá e eu tiro ele porque eu sou o Rambo. Não se expõe a risco desnecessário. Muito resgatista morre tentando ser herói, tentando uma vaguinha dele no céu. Né? Um kit de resgate você tem que ter corda, descensor, uma maca, trava-quedas. Os descensores têm que ser todos certificados por algum órgão competente, NFPA, a EN341 ou a N12841. Posso pegar qualquer freio 8 para resgate? Não, não posso. Infelizmente não pode ser qualquer freio. Se ele tiver certificado, pode. Né? Então, galera, a gente falou no conteúdo aí, um planejamento de resgate, técnica de resgate, intolerância à suspensão, o kit resgate. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem algumas peças aqui para tirar a dúvida. E uma conclusão, né? Eu costumo falar isso, muito melhor remediar uma queda, né? Muito melhor evitar uma queda do que remediar depois. Né? Como é que eu evito uma queda? Treinamento, formação, informação e informação. É todo santo dia estar falando, olha, cuidado. Né? A pergunta para terminar aqui, vocês estão preparados? Será que está todo mundo preparado aqui para uma situação de resgate? Sistema de proteção contra quedas é mais recomendado. Porque se você cai, você está sentado de frente. Sentado de frente, você comprime menos as artérias femorais. E você consegue se puxar e se auto-resgatar, sem depender de uma ajuda externa. Né? Bom, pessoal, aí tem meu nome, meu e-mail, meu telefone. Fiquem à vontade para dúvidas, para